Olá a todos, muito bem-vindos aqui a esse primeiro podcast Rede Nexus de imóveis. Estamos aqui com sensacionais convidados, vamos dizer assim, né? Fernanda Ascari, facilitadora da Rede Nexus. Estamos aqui com o nosso parceiro Arão e Rafael. Quero saber... Calma, não fala muito ainda, quero saber tudo sobre vocês. Muito bem-vindos. Agradeço imensamente vocês a participar desse podcast para tirar dúvidas, responder as pessoas que estão aí ao vivo, né? Vão enviar mensagens para nós aí, então, bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e esperamos poder passar o máximo de informações possível, tanto para o público geral, quanto para os profissionais do segmento imobiliário, que tenho certeza que tem muita coisa para aprender nesse bate-papo aqui e para ensinar. Eu agradeço também a presença, né, do Arão e do Rafael, que são nossos parceiros de negócio, né? Então é um prazer estar com vocês aqui e falar um pouquinho do nosso objetivo com a Nexus, né? O que a gente vê também para o futuro aí para o mercado imobiliário. Obrigado também, bom dia a todos. Depois que o Arão falou, ficou já difícil de complementar. Mas a ideia é essa, né? A gente realmente poder colaborar um pouquinho com o que a gente conhece. Espero que a gente tenha uma boa manhã aqui de conversa. Sensacional. Ó, falar para vocês aqui, produção não aliviou. Olha isso aqui, ó. Aí, produção não aliviou. Então, hoje nós vamos ter aí um bate-papo bacana sobre isso. Mas vamos começar pelo Rafael. Princípio. O que é a Rede Nexus? Acho que é o primeiro ponto para quem está nos assistindo ou ouvindo, né, entender exatamente esse organismo vivo, vamos dizer assim. Né? O que é a Rede Nexus? Então, a Nexus ela é um grupo de negócios, de imobiliaristas que querem alavancar os negócios, simples assim. Então, a gente foca muito em gerar essas parcerias, em fortalecer cada uma das marcas que estão vinculadas, porque cada imobiliária ela é independente. Perfeito. Então, a Nexus ela vem só com uma musculatura, com uma estrutura para potencializar cada um desses negócios. Esse é o grande objetivo do grupo em si. Eu percebo que o Arão e o Rafael, por fazer parte do organismo que chama-se Nexus Rede de Imóveis, vocês deram um passo à frente. Né? Vocês são empreendedores de sucesso da cidade de Curitiba. Queria saber um pouquinho de vocês, a visão de vocês sobre a rede e qual foi o despertar, né? Qual aquele gatilho que você falou, poxa, faz todo sentido eu fazer parte. Quer falar primeiro, Rafael? Bom, eu acho que, primeiro que eu gosto muito dessa cultura da colaboração. Né? Eu acho que o grupo, ele é sempre mais forte do que você caminhar sozinho. Né? Então, essa troca de experiências... Porque, claro, você tem um objetivo talvez mais óbvio no início, que é fazer negócio. Perfeito. Né? Então, eu estou junto, eu potencializo, o imóvel do meu parceiro está no meu site, vice-versa, isso é legal, potencializa, é legal para o público que está procurando imóvel. Eu consigo, no caso, se eu tiver uma imobiliária e fizer parte do grupo, ter imóvel compartilhado. Exatamente. Né? Claro, tem umas regrinhas para isso, mas funciona muito bem. Então, esse é o óbvio. Mas eu acho que, para além do óbvio, a gente tem uma questão que é a troca. Né? Então, as experiências, elas vão somando e nos tornando, acho que, profissionais melhores. E eu não falo isso como uma retórica, né? É fato. Né? Você troca muito mais. Você sozinho, você isolado no teu pequeno grupo, você tem muito menos oportunidade de negócio, mas de aprendizado. Então, acho que eu gosto dessa cultura, dessa lógica da rede. Né? E a Nexus vem proporcionando isso para a gente. E você, Arão? Exatamente, esse é o caminho mesmo, né? Então, hoje você como empreendedor, digamos assim, hoje a imobiliária, ela é o quê? Uma prestadora de serviços, né? Então, à medida que você se propõe a prestar serviços aí no mercado imobiliário, você precisa fazer isso com conhecimento, você precisa fazer isso com estrutura, digamos assim. E quando você começa uma imobiliária do início, nesse mercado tão complexo, né, que é o mercado imobiliário, mercado segmentado, são muitos segmentos diferentes, cada
profissional, às vezes, se especializa em um determinado segmento, né? Então, é difícil você reunir profissionais todos dentro de uma pequena imobiliária para atuar com terrenos, por exemplo, para incorporações, para atuar com locações, que é um outro segmento, para atuar com áreas rurais, com áreas urbanas, com alto padrão, com médio, com lançamentos, com imóveis de terceiros. Então, assim, você não consegue reunir toda essa galera dentro de uma pequena imobiliária, mas ao mesmo passo você precisa desse conhecimento para você oferecer a sua prestação de serviço, porque você será procurado pelo público geral, né? Nós vamos ter ali pessoa que está querendo vender a sua chácara, nós vamos ter um construtor que está querendo construir o seu prédio. Perfeito. E você precisa oferecer esse atendimento para essa pessoa. E aí o que você faz? Você não é uma imobiliária grande que você tenha todo esse corpo, todos esses profissionais reunidos ali. Aí faz-se necessário você se unir a parceiros. Mas para você fazer isso de forma organizada, você precisa fazer parte de uma rede, por exemplo, como a Rede Nexus, né, que tem exatamente esse objetivo, né, de unir vários imobiliários, vários profissionais, né, de todas as áreas, unir dentro de um objetivo só, de um objetivo de cooperação. O Rafael falou muito bem, que aliás é uma das coisas que eu acho muito bacana, é isso, porque normalmente se tem aquela imagem, né, que os imobiliaristas, os corretores são todos concorrentes um do outro, se tem essa imagem no mercado. Mas quando você faz parte, que você passa a fazer parte de um grupo assim, e que você percebe que todos estão ali no mesmo barco, digamos assim. Com mesmo objetivo. Mesmo objetivo, com as mesmas dificuldades também, né? E você percebe que existe, na verdade, ali sim, uma cooperação mútua, sabe? As pessoas, elas não seguram para si o conhecimento. É incrível, às vezes eu recebo lá um cliente que está com uma demanda, por exemplo, eu preciso fazer a regularização do meu imóvel. Vejam vocês, que é mais um segmento do mercado imobiliário, sim, que é a área de regularização do imóvel. Normalmente, às vezes, a pessoa não tem a matrícula, ou às vezes o imóvel dele não está averbado junto à matrícula, junto à prefeitura, ele não tem ali o seu habite e tal. E aí a gente lança ali na rede, pessoal, estou com um caso assim, o que vocês acham, o que vocês me orientam? É incrível assim a colaboração de todo o grupo, né? Enfim, dessa forma você acaba, mesmo você tendo uma estrutura pequena, você acaba oferecendo um serviço de ponta, né? Você acaba oferecendo uma assessoria completa ali para o seu cliente. Então, eu acho que fazer parte da rede é isso, é você ser pequeno, mas ser grande ao mesmo tempo. É como se você tem o seu nome, que é a sua marca, né? Mas atrás do seu nome tem um sobrenome, que é a Nexus, no caso, né? Então, é você ter um sobrenome forte. É você ser pequeno, mas você ter credibilidade, você ter força. E uma outra coisa que é muito importante, acho que eu falei até demais. Mas imagina! Mas acho que uma coisa que também Informação é muito importante... É importante. Uma coisa também que me chamou muita atenção e que eu busquei estar participando de uma rede, da Rede Nexus, né? É que você, por exemplo, a gente que trabalha fortemente aí no mercado de usados, né? Que é a revenda que a gente fala, né? Para você pegar um imóvel, para você fazer hoje uma angariação de um imóvel, você demanda ter uma estrutura, você precisa ter argumentos para que uma pessoa confie um imóvel para que você possa vender. Se você é uma imobiliáriazinha ali, ninguém conhece, você está ali escondidinho, meia dúzia de corretores e tal, e você vai até, por exemplo, um empresário, olha, quero vender aqui o seu imóvel, e ele vai perguntar, mas o que você tem para me oferecer de serviço? Aí eu preciso de agilidade nesse processo, o que você tem aí para me oferecer? Quando você tem aqui uma rede, hoje nós estamos em mais de 60 imobiliárias, e você pode falar, não, a partir de amanhã você dando aqui a opção de venda, para que eu possa gerir aqui a venda do seu imóvel. A partir de amanhã, o seu imóvel já está em 60 imobiliárias, todas imobiliárias especializadas em vários segmentos, então você pode ter certeza que vai ser feito um grande trabalho aí
na venda do seu imóvel. Então, ou seja, você potencializa e você oferece essa força de vendas, né? Então, você já não é mais uma imobiliária sozinha. Atrás de você tem uma força de vendas com mais de 60 imobiliárias. Então, isso dá uma força muito grande para você desenvolver um trabalho, que é um dos trabalhos mais difíceis hoje do mercado imobiliário, que é a captação de imóvel. E que é de grande importância, porque se não tem imóvel na prateleira, você não tem o que fazer. E os corretores têm hoje uma dificuldade muito grande com relação à captação do imóvel. Por quê? Porque falta estrutura, falta ele mostrar uma boa prestação de serviço que a gente consegue com facilidade fazendo parte aí da... que ajuda muita gente na questão de dar capilaridade, né, para o produto, que é o que você acabou de falar, né? A pessoa quer, onde é que vai aparecer? Eu quero vender. E o grupo dá muito mais capilaridade que você sozinho, né? Mais de 60 imobiliários, na verdade, vira uma força de venda. Uma força de vendas. Você veja, por exemplo, falando ainda dessa questão de cada profissional ser especialista em um determinado negócio. A Nexus, ela faz também um trabalho que eu acho que é muito interessante, que é de profissionalizar a rede, né? De oferecer serviços, oferecer tecnologia. Isso é muito importante. Oferecer visão de mercado, né? Treinamentos. Hoje, por exemplo, o que está muito claro é que com a evolução aí do mercado imobiliário, as pessoas hoje, eles querem, por mais que a tecnologia facilite muito a vida das pessoas, mas eles querem ter esse contato humano. Eles hoje não estão mais querendo apenas ver ali uma fotografia do imóvel e não estão querendo mais ver o vídeo só do imóvel. Eles querem ver a pessoa que está por trás desse imóvel, Perfeito. Quem é o profissional, se é um profissional realmente capacitado, se passa realmente uma segurança, né, se tem propriedade daquilo que está falando, então ele quer ver o profissional ali na frente. E a Fernanda vem fazendo muito bem esse trabalho de incentivar toda a rede a dar a cara, né? A dar a cara para bater, a colocar a cara atrás dos seus imóveis e apresentar os seus imóveis e levar os seus imóveis para as redes, mas ali com essa humanidade, né? Mostrando ali o seu rosto, né? E aí o que acontece? Até voltando na questão de você ter profissionais ali qualificados em todas as áreas. Então, por exemplo, na Viva Web Imobiliária, o nosso foco é a venda de imóveis urbanos de médio padrão, digamos assim, né? Tanto lançamentos quanto revendas. Então, a gente trabalha esses dois públicos, né? Mas, eventualmente, aparece para a gente, por exemplo, recentemente, até fruto de um vídeo que a Fernanda me ajudou a fazer, entrou para a gente uma angariação de um terreno aqui na região do Novo Mundo, um terreno muito grande e que permite a construção de um grande empreendimento ali, né? E aí, claro, fomos lá, fizemos lá o trabalho de orientação à proprietária e tal, mas faltava alguma coisa, né? Porque para você trabalhar com terrenos, você tem que entender do processo da incorporação, desde o início ali da captação do terreno até o final, a venda das unidades finais lá. E aí foi onde que surgiu o Rafael, que é um especialista nesse tipo de trabalho. E tivemos uma reunião com a proprietária, inclusive lá na minha imobiliária, e o Rafael mostrou para ela exatamente como que funciona tudo, dando a ela uma consciência melhor, até para facilitar o nosso trabalho posterior, né? Então, essa união de forças, né, ajuda e muito no desempenho e no êxito aí das imobiliárias de maneira geral. Eu acho legal ter comentar mais sobre essa questão do estoque de imóveis e da angariação, né? Que esse é um dos pilares, assim, da Nexus, né? Não é só um grupo que o pessoal está ali, enfim. Explicava também como que funciona na prática, né? Na técnica, como que é essa união. Cada imobiliária, ela vai ter a sua estrutura física, estrutura de site, cada um tem o seu perfil, mas a gente tem colaboração dos imóveis, né? Então, tem o estoque compartilhado. Então, que nem o Arão falou, a angariação hoje é o ouro do negócio e é difícil você conseguir fazer a captação. Então, a Nexus entra com a parte de argumentação para você conseguir fazer essa captação um pouco mais fácil, vamos assim dizer, porque você tem mais argumento para oferecer um serviço legal. E, ao mesmo tempo, você também já tem um estoque pronto no seu site, que é de todas essas imobiliárias. Então, mesmo que eu ainda não seja muito forte na minha angariação, não tenha muito estoque próprio, eu tenho o estoque dos outros parceiros para fazer essa intermediação. Então, esses dois
pontos são muito relevantes no dia a dia do imobiliarista, né? Muito bom. Ó, eu recebi uma pergunta aqui, ó. É. Fernanda Souza perguntando, olha, Feto Achará, perguntando, tá, tirou, cresci, quero abrir uma imobiliária, como faço para fazer parte? Perfeito. Ela perguntando aqui, acho que tá um momento certo para você. Ótimo. Fernanda Souza, cadê a Fernanda? Fernanda Souza, você está com a pessoa certa para responder para você. Vamos lá, então, Fernanda. Como que funciona? Para conseguir vincular com a Nexus, precisa ser uma imobiliária. Então, a gente, além de ter essa necessidade de ter o Cresce... Não basta ser o corretor, tem que ter uma imobiliária, um Exato. CNPJ. Tem que ter um CNPJ, o Cresce jurídico, tudo certinho. Correto. Não precisa ser uma grande imobiliária. Pode ser uma pequena imobiliária que enxuta, mas tem que ter esse corpo já de Perfeito. Empresa, né? Para conseguir fazer essa vinculação. E aí, a gente consegue oferecer todo esse cenário de você ter uma estrutura física, porque a Nexus também tem escritório. Então, a imobiliária não necessariamente precisa ela ter o próprio espaço. Ela pode utilizar o espaço da rede? Sensacional. Aliás, isso. um belo espaço. Nosso escritório Bem fica localizado. no Água Verde, né, perto do Clube Curitibano. Então, assim, tanto para a imobiliária que não tem estrutura física, precisa atender o cliente, pode atender lá, como quem tem estrutura física também pode utiliza. usar, porque pode ser um segundo ponto de encontro ali com o cliente, onde fica mais fácil para ele. Então, a gente vai conseguir oferecer isso. A parte de sites, né? A gente tem um grande parceiro hoje de mercado, que é o S9, o sistema. Então, a gente consegue oferecer várias opções de planos para adequar essa imobiliária. Então, porque depende do que eu necessito para o meu site, o que eu quero ter dentro do meu CRM, né? Então, eu consigo ter essa flexibilidade de sistema. Tendo isso, você já vai conseguir o estoque de imóveis, que hoje a gente está com mais de 1.500 imóveis compartilhados. Nossa, bastante. Isso aparece no seu site com a sua logo e o seu contato. Então, você consegue oferecer para o teu cliente com segurança, né? Sensacional. E isso é uma coisa interessante de comentar, porque tem muita gente que fala assim, mas eu já faço muita parceria no mercado, eu já conheço muita gente, por que eu vou fazer parte de uma rede? Mas é diferente quando você só conhece algumas imobiliárias, faz parte de grupo de WhatsApp, e você até achou interessante o imóvel do Arão, mas como é que você vai passar para o cliente? Perfeito. É o link do Arão. Exatamente. A foto está com a logo dele. Eu não vou passar com segurança para o meu cliente. A partir do momento que você está dentro de uma rede, é diferente. O imóvel do Arão que está no meu site, Muito com a legal minha isso. logo, eu mando para o meu cliente tranquila, já sabendo da questão de comissão, que já está tudo acertado, né? Então, isso também vai facilitar. E é legal, né? Porque não confunde o cliente, né? Exato. Porque, Isso é importante. porque vai com o teu próprio, com a tua própria logo. Para ele é teu. É teu. O bastidor não interessa, a gente facilita isso, O né? trâmite, né, de documentos Exato. e comissionamento. Isso entre os parceiros. Perfeito. O interessante desculpa até cortando aí a Fernanda. Eu comentei primeiro já. O interessante é o seguinte, que embora você, por exemplo, a Fernanda que está iniciando aí no mercado imobiliário, né? À medida que ela montou ali a imobiliária dela, começou ali a contratar os corretores e tal, ela vai ter uma carteira de imóveis muito pequena, muito minúscula, né? E se ela passa a fazer parte de uma rede, de um dia para o outro, o site dela tem mais de 1.500 imóveis. Ela dá um ali, salto, né? Dá Na um verdade, salto profissional, muito grande, exatamente. Então, o que acontece? À medida que a gente está se propondo a prestar um serviço, você passa já de início a prestar um serviço com muito mais qualidade, porque você tem ali, para você atender o seu cliente proprietário, você tem ali para oferecer a ele uma força de vendas muito grande, com mais de 60 imobiliárias trabalhando em prol do imóvel dele, né? Para o cliente comprador, você tem ali, você vai apresentar o seu site para o comprador, ele vai entrar lá, ele tem mais de 1.500 opções de imóveis para atender a necessidade dele, né? Então, isso você só consegue, né, a partir do momento que você decide trabalhar dessa forma em rede, vinculado aí a Traz robustez, né, pra gente, né? Traz uma Então, força. você fica mais... Você cresce, né? Porque Fura bolha, né? porque você fazer uma angariação, é a primeira negociação, é a angariação. Perfeito. Né? Então, quando eu vou, enfim, captar um imóvel, né? Principalmente quando o cliente não te conhece. Né? Porque quando vem indicado, Mais fácil. você já supera a parte mais crítica, que é a confiança. Você foi indicado. Bom, o cara não me conhece. Então, você ter toda essa estrutura de apoio, né, de visibilidade, ela também te ajuda a
quebrar um pouco já no início dessa tua tratativa. Até porque daí, claro, aí a gente pode começar a entrar em conceitos, mas para mim, a angariação vocês falaram antes, vocês usaram a mesma expressão, é o ouro. E porque uma angariação bem feita, ela vai trazer uma venda realmente bem feita. E isso não é discurso. Né? Não existe venda bem feita se a angariação não está bem trabalhada. O cliente tem que estar bem explicado, em passo a passo. Como que é uma venda à vista? Como que é uma venda financiada? Né? Como é que é a linha do tempo disso? Como é que isso tudo vai acontecer? Documentação, quando que eu recebo meu dinheiro? E assim vai. Então, quando você... E aí, claro, acho que a rede também, ela auxilia no sentido de cada vez trazer mais qualificação para os corretores, para os próprios diretores, porque você só consegue fazer essa angariação, que eu falei, bem feita, ter segurança, dar tranquilidade, na verdade, ao cliente, quando você tem conhecimento. Quando você começa a desenrolar uma conversa e ele vê, opa, essa pessoa aqui na minha frente conhece alguma coisa desse mercado. Eu vou usar a expressão de uma pessoa que trabalhou com muito tempo atrás, que era mais ou menos o seguinte: um corretor despreparado e um cliente é o encontro de dois inseguros. Porque o cliente não faz isso todos os dias. O cliente, de modo geral, é leigo, tirando as exceções de investidores, uma pessoa ou outra mais traquejada. Mas, na sua grande maioria, ele faz a compra de um imóvel 1, 2, talvez 3 vezes na vida. Então, ele é um inseguro natural. Ele se depara com um corretor inseguro, não vai funcionar, não dá match. Né? Então, se você está realmente qualificado, puxa, eles assim, encontrei. Pelo menos na grande maioria, né? Ainda dá para a gente entrar, às vezes, numa questão que, claro, a gente é de um mercado que acredita muito na exclusividade, né? E ela funciona de uma forma muito boa. Eu brinco com o cliente que é o seguinte: você só vai me dar exclusividade se for bom para você. Não é para mim. Não é porque eu cresce, no passado exigia, hoje não mais, mas não é por isso. Isso não é argumento. Tem que ser bom pro cliente. E eu digo que a exclusividade, às vezes eu não entendo, né? Tem cliente que, enfim, a gente respeita, obviamente, né? E tem mercados que isso é diferente, né? Na verdade, a gente é um reduto ainda, né? Muito forte da exclusividade. Mas vamos lá. O cara... Um carro, que hoje também não é barato, mas um carro, ele tem um zelo. É o mecânico de confiança dele. Isso é um fato. Agora, sou testemunha. Pronto, achamos um. Agora, no imóvel, que invariavelmente é um patrimônio maior, de valor agregado maior, onde normalmente a briga, ou ele sozinho, mas também muito a sua família. Aí ele coloca na mão de 1, 2, 3, 10 profissionais que sequer, às vezes, vão conhecer o imóvel dele. Ele manda para o cara os dados, o valor e as fotos. Como? Aí eu não entendo, entendeu? Então, mas enfim, de qualquer forma, para não me estender na parte muito conceitual, então, essa angariação bem feita demanda de um profissional qualificado para que você passe essa tranquilidade para outra pessoa e, normalmente, você acaba até conseguindo a exclusividade justamente por isso. E aí não pode ter pressa, né? Para mim, é natural, se tiver que ficar 1 hora com o cliente, 2 horas com o cliente nessa etapa da angariação, porque depois você criou cenários, mostrou as possibilidades. Quando elas ocorrerem, eles realmente, o Rafael falou dessa possibilidade lá e tal. Se você não fala, tudo é novidade. E aí você está cada vez, a cada conversa, com um desafio novo, porque você não se preocupou na angariação de deixar esse cliente realmente preparado. Isso que você falou faz total sentido. Vou contar uma situação pessoal minha. Faz uns 2 anos, nós temos um imóvel próprio aqui em Curitiba e nós decidimos alugar nosso imóvel para alugar um outro imóvel, para uma cobertura, porque nós temos uma Maria Clara de 5 anos que é terrível e nós precisávamos de um espaço maior. Aí, né? Eu não queria a área da churrasqueira, na verdade, lá em cima, mas a área da Maria Clara, tá? E aí, em total acordo... Eu imagino que tem uma coincidência, né? Por coincidência, tinha uma área sensacional lá em cima para churrasqueira. Você deu sorte. E do lado, a área da Maria Clara, que é o nosso cantinho. Hoje, você fala da casa, é o meu cantinho dela. Tanto que ela vai dormir com a mãe dela, coloca a mãe dela para dormir, sobe, e eu assistindo futebol, e fica lá brincando no cantinho dela, e eu assistindo futebol, a gente fica junto. Mas é bem isso que você falou. Eu me identifiquei muito isso que você falou. Quando nós procuramos algumas imobiliárias para colocar o nosso imóvel para locação, a minha esposa é mais sensível a isso. Eu não tenho tanta... Eu me dou bem com todo mundo. A minha esposa, não. Foi difícil, porque o corretor não criava ela, né? Minha esposa faz muito curso de rapport, etc. Ela fala, cara, não me identifico com a pessoa que foi me atender. Nós passamos por 3 imobiliárias
E ela falou, não me identifico, ele não vai cuidar da nossa casa, né? Porque é imóvel próprio, falou, não vai cuidar como eu gostaria que ele cuidasse. E nós não fechamos, até encontrar uma imobiliária Que deu certo. que o corretor foi e falou-se de tudo, menos do imóvel. E ela criou Uma empatia. uma empatia, exatamente. E ela falou, poxa, e deu 2 dias alugando nosso apartamento, graças a Deus, o nosso condomínio. Ela faz fila para locação, para você ter uma ideia. Nós já tínhamos 9 pessoas na lista de espera. Era só fechar a imobiliária, porque nós queríamos fazer o trâmite legal. Sim. Mas teve que ter isso. E você, o Rafael falou ali, o Arão, acho que acredito que compartilha, e a Fernanda também da mesma situação. Confiança. Quando ela sentiu confiança, ela... Porque nós já tínhamos um inquilino. Tanto que quando ela fechou, eram 7 e pouco da noite, de manhã, nós nem íamos receber ninguém, o corretor, e eu achei sensacional da parte dele. Chegou com o inquilino de manhã, nós não estávamos esperando. O André falou, mas eu não marquei nada, tal. Ele falou assim, André, eu já trouxe ele para fechar aqui, porque senão eu sei que vocês têm uma lista de espera de 8 e vai fechar. E o cara entrou no apartamento, aí energia boa, aquela coisa toda, o cara, é meu. E ele é nosso inquilino, não nos dá problema. Até hoje ele zela pelo apartamento como dele. Esses dias ele nos convidou para um churrasco lá. Olha que bacana essa aproximação. Mas assim, é um corretor que com certeza a gente indica, né, porque teve esse rapport. É isso, porque é a questão da conexão. Tem que ter uma conexão. E quando você só se preocupa em falar do imóvel, perfeito, não funciona. Eu preciso te entender. Se eu não te entender os motivos e ter essa sensibilidade, e aí que existe uma outra questão. Você não pode criar um personagem. Você tem que ser espontâneo e natural. Aí, isso é muito legal. Né? Senão fica... Tem que ser você, né? Fica mecânico, não fica autêntico. E sem autenticidade não vai funcionar. Eu até acho legal comentar sobre essa questão de como anunciar o imóvel, né? A diferença de você anunciar o imóvel sem exclusividade. Perfeito. E com a exclusividade. Porque eu sei que tem ainda algumas objeções, né, dos proprietários de pensar na exclusividade, porque às vezes parece que ela é limitante. Receio, né? Eu acho que agora, né, uma dúvida do outro lado, tá, Fernanda? Vocês, poxa, sensacional esse podcast que eu posso tirar todas as minhas dúvidas. Receio de quem está do outro lado. A gente recebe pouca informação sobre... exatamente o que você falou, por que deixar o meu imóvel com exclusividade para uma imobiliária ou para uma determinada rede? Qual a atração que você dá nisso, entendeu? Essa é uma dúvida minha. Né? Que diferencial vocês podem fazer? Legal. Primeiro eu vou falar da diferença entre anunciar sem exclusividade e com exclusividade, e depois eu levo para a diferença entre exclusividade de uma imobiliária e de uma rede. Perfeito. Mas a primeira etapa, sem exclusividade. O que geralmente acontece? Você tem vários profissionais aí no mercado. Quando você coloca teu imóvel para anunciar com outro, que não estão dentro de uma rede, são pessoas diferentes, esses profissionais, eles não têm uma segurança no negócio também. Entendi. Vamos lá, eu sou uma corretora. Por que eu vou pegar um imóvel sem exclusividade do seu imóvel e vou colocar o meu dinheiro no seu imóvel? Que eu digo como isso, anunciar nos portais, no meu site. Está colocando na frente. Fazer foto profissional, fazer vídeo, fazer conteúdo, fazer campanha. É drone, rede social, se você tudo é investimento. Tudo é investimento. Se amanhã outro corretor pode chegar e vender direto, ou você vender por uma pessoa conhecida, enfim, eu só... Perder todo o trabalho feito, todo o investimento, né? Então, normalmente, o corretor não faz esse investimento, se não tem essa exclusividade. Aí, o que acontece? Eu pego o teu imóvel de qualquer jeito, faço umas fotos lá, ou pego o que você me enviou, anuncio e deixo. Se aparecer alguém, eu vou atender. Né? Geralmente, não tem um cuidado muito grande, né? E só complementando, Fernanda, quando você pega um imóvel sem exclusividade, você, como corretor, como imobiliária, você não pode anunciar a fachada do imóvel, você não pode anunciar o endereço do imóvel. Tem que disfarçar. Porque você veja, e são informações fundamentais para o cliente final. Decisão. E você não pode fazer isso, por quê? Porque se você divulgar o endereço do imóvel, o cliente ou outros corretores vão direto lá no proprietário para poder fechar o negócio. Se você não divulga o endereço, mas divulga a fachada, pela fachada do imóvel eles encontram essa informação e aí você fez todo um trabalho de divulgação, de imagens e tal, e aí esses clientes, alguns consumidores e os próprios corretores vão direto lá
na casa do cliente. Então, você veja, você fica totalmente engessado, totalmente limitado, né? Então, assim, se você não tem a fidelidade, a exclusividade que a gente chama, na verdade, nada mais é do que a fidelidade ali do proprietário. Se ele não foi fiel no sentido de dar a você, né, esse imóvel para que você possa trabalhar com segurança, né, a sua contrapartida também vai ser pouca, limitada, né? Então eu costumo sempre dizer, quando há fidelidade, há reciprocidade, né? Então quando você tem ali um proprietário que confiou em suas mãos o imóvel, falou, não, esse imóvel está em suas mãos, qualquer pessoa, qualquer outro que aparecer vai tratar com você. Você trabalha com muita força, né? Trabalha com muita força. E aí a Fernanda vai complementar ali, porque na rede, quando a gente tem um imóvel com exclusividade, é onde nós podemos compartilhar, e aí você tem ainda muito mais força, porque aí sim, além de você, da sua imobiliária, mais 60 imobiliárias vão estar podendo trabalhar com tranquilidade esse imóvel. Ainda só complementando a relação do imóvel não exclusivo, eu preciso falar algumas verdades do mercado. Isso é importante. O que acontece, assim, mostrando bem a realidade, né, de como que funciona em algumas imobiliárias. Infelizmente, tem alguns profissionais que caem de paraquedas, né? Viram corretores da noite para o dia, não estudaram, não sabem muito bem o que estão fazendo. E tem muita imobiliária que coloca metas, você tem que trazer tantas angariações no mês. Infelizmente, tem muitos profissionais que eles vão só realmente tirar pedido do imóvel, chegar, então me dá aqui, mas não precisa de exclusividade não, quanto que você quer na casa? Então deixa eu anunciar, não faz nenhum estudo. Isso frustra a pessoa que está querendo vender, porque se a pessoa está querendo vender, ela quer vender o quanto antes. Se você faz esse trabalho mal feito, vai passar meses, vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, o imóvel dela não vai vender, porque você não fez um trabalho decente, você não fez um estudo. Quando a gente fala de exclusividade, o profissional que está se comprometendo, ele vai já prestar um serviço diferenciado. Desde o início, de fazer um estudo, de entender a precificação, isso é extremamente importante. Não é o preço que você acha que a sua casa vai vender, ou porque você comprou por tanto e você já quer tanto agora, ou o seu vizinho vendeu por tanto, porque tem várias variáveis nesse cenário, né? E um bom profissional vai fazer esse estudo, falar realmente quanto vende seu imóvel, por quanto, ou se você quiser aquele preço, quanto tempo vai levar para chegar naquele preço. Então, essas coisas precisam acontecer já no início. Vai fazer boas fotos, vai anunciar em portais, vai fazer investimento. Então, o trabalho ele é diferenciado. Isso não significa que, por estar exclusivo, está limitado a só aquela pessoa, então quer dizer que ninguém mais pode fazer nada com o imóvel. Não, o mercado ele pode ainda. O corretor chegar com um cliente interessado e fazer a parceria, né? Então, isso pode acontecer, não significa que está limitado só àquela empresa. Agora, falando da diferença entre exclusividade de uma só imobiliária ou de uma imobiliária que está em uma rede, isso que é interessante. O imóvel exclusivo dentro de uma rede como a Nexus, por exemplo, ele vai aparecer no site das 60 imobiliárias. Só que qual que é a diferença? Beleza, eu estou lá com o imóvel 60 vezes anunciado nas imobiliárias, são mais de 300 corretores no total, no Muita grupo. gente, Quer dizer que vai ter 60 imobiliárias me ligando? Não. Justamente por você estar com a exclusividade, por exemplo, com o Rafael ou com o Arão, são essas pessoas que vão cuidar do seu imóvel. Eles são os pilares do atendimento. Exato. Qualquer outro corretor, qualquer outra imobiliária, seja da rede, seja de fora, se tiver interesse, vai ter que falar com essas pessoas primeiro. Porque sequer tem acesso à informação, Isso. né? Porque a gente compartilha os anúncios nos sites, os dados privados não. Exato. Então o cliente tem essa tranquilidade também, que é só aquele corretor que ele confiou que vai ter o dado dele. Muito legal isso. Para passar todo esse feedback real também, porque aí tem uma pessoa que está acompanhando tudo, ele sabe o que está acontecendo, se está entrando interessado ou se não. Se está anunciado em 60 imobiliárias e não está gerando visita, tem alguma coisa errada? Concordo. Provavelmente é preço. Geralmente é o que mais peca na demora do imóvel, é o preço, né? Então, essa pessoa consegue ter dado real, informação real, para ajustar o que for preciso nesse caminho, né? Junto com o proprietário. Essa questão da angariação, ela tem muitas nuances, né? E eu também entendo que nem todo cliente é para gente. Porque por mais verdadeiro que você possa ser, às vezes não bate, às vezes é outro perfil que aquela pessoa precisa, né? E muito cliente, ele não está preparado, talvez para um profissional um pouco mais maduro, no sentido de que a gente também não pode, depois de um certo tempo de mercado, se furtar a falar o que é necessário dizer, com jeito, com educação, mas se o cliente tem uma expectativa
de valor que não é real, você tem que dizer. Importante isso. Até porque você se protege. Né? Vamos supor que ainda assim... Perfeito. Ainda assim, você pega o imóvel dele para vender. Ele quer um pouco acima, ainda está numa margem aceitável. Fala, então vamos trabalhar um mês assim, vamos ver o que acontece? Beleza. Quando as coisas começam a não acontecer, como a Fernanda falou, mesmo numa rede, não tem visita, não tem nada, dificilmente é outra coisa. Pode ser que o imóvel tenha alguma característica, mas tirando as exceções, é preço. E aí você já se protegeu. Ó, lembra? Ou entrou uma proposta dentro daquela tua precificação. Né? Até porque na nossa autorização de venda, a gente tem um campo que é quanto foi avaliado pela empresa, pela imobiliária, e por quanto o proprietário autorizou vender. Então, na autorização, eu já ponho o valor de avaliação. Então, se for menor, tá? Lembra? Né? Então, isso me protege. Não é que eu queira ser o dono da verdade. Não é isso. Mas é porque a experiência te mostra alguns caminhos. Né? Então, essa conversa, né, de valor e de preço, ela é sempre muito delicada, porque a gente sabe que a pessoa, invariavelmente, teve ali um grande esforço, muito trabalho, né? Então, ela normalmente supervaloriza o imóvel dela. E aí que o profissional entra, né? Justamente para respeitar isso, não colocar uma precificação abaixo, porque nem se discute que isso é antiético, enfim, imoral, e aí dá para... Mas a gente tem que ter esse caminho, essa clareza e explicar para a pessoa o porquê daquele preço, mostrando, levando amostragens, levando produtos similares, para que justamente ela também tenha essa tranquilidade de dizer, opa, beleza, essa avaliação está adequada. Mas, enfim, nem todos aceitam, mas é o caminho que a gente tem que fazer, não dá para fugir dele. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, ó, do Eduardo Moia. Quero colocar meu imóvel numa imobiliária na Rede Nexus. Procura a imobiliária ou procura a Rede Nexus? Ó, pertinente essa pergunta. Arão? E aí, Arão? Colocar o Arão nesse fogo cruzado. Tá, então vamos lá. Eduardo, né? Eduardo. O Eduardo, ele poderá procurar qualquer imobiliária afiliada aí à Rede Nexus, tá? A rede, ela organiza as imobiliárias. A Rede Nexus não é uma imobiliária. Ela é a empresa que organiza essas imobiliárias em um grupo só, né? Para que seja um grupo mais sólido, que preste um serviço de melhor qualidade, que ofereça mais agilidade. A gente usa até o termo de potencializar, né? Você quer potencializar a venda do seu imóvel, ao invés de você colocar em apenas uma imobiliária, você coloca o imóvel em uma imobiliária que está afiliada a uma rede, porque aí você vai potencializar, ou seja, você vai acelerar a venda do seu imóvel. Isso dentro de uma segurança, que eu acho que é muito importante para quem está pensando em colocar um imóvel para vender, até orientando aí o Eduardo, é muito importante que você coloque o seu imóvel para uma imobiliária que tenha credibilidade, que pertença a algum grupo, porque é o seu bem, é o seu patrimônio, né, o que você tem nas mãos. Infelizmente, o mercado imobiliário, não só o mercado imobiliário, mas existem profissionais não éticos, né, em todos os segmentos. O mercado imobiliário não é diferente, né? Então, à medida que você vai colocar o seu patrimônio para que seja negociado, é importante que você tenha por trás disso alguém que ofereça para você um serviço com segurança, um serviço que vai te livrar, digamos assim, de problemas futuros, porque ocorre muito, né? Por exemplo, eu vou até usar um exemplo aqui, até inclusive falando aqui da segurança. E nós, como imobiliárias, também, a gente também é inseguro no mercado, né? À medida que eu tenho um imóvel e às vezes aparece... digamos que eu tenho um cliente comprador, né? E esse cliente gostou do determinado imóvel de uma imobiliária. E é uma imobiliária que eu não conheço, nunca ouvi falar dessa imobiliária. E aí esse meu cliente, eu quero aquele imóvel, eu quero fazer um sinal de negócio, e o sinal de negócio normalmente fica sob custódia daquela imobiliária. Então isso traz para a gente uma insegurança muito grande, porque eu não sei que imobiliária é essa, eu não sei se é uma imobiliária séria, eu não sei se eles têm um endereço fixo, né? Então, e aquele cliente, ele está nas minhas mãos, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que ir lá consultar aquela imobiliária. Quando, por exemplo, liga... Ou o contrário, né? Eu tenho um imóvel, por exemplo, e ligo uma outra imobiliária para fazer parceria naquele meu imóvel, a insegurança é a mesma. Agora, quando essa imobiliária liga e fala assim, eu sou parceiro da Rede Nexus,
Qual? Aí é outra Tá em história, casa. né? Estou em casa. Então, essa é uma coisa bacana também da questão da parceria da Rede Nexus, que você tem essa segurança. Mas para quem hoje está querendo vender o seu imóvel, está querendo comprar o seu imóvel, eu acho que é fundamental buscar profissionais realmente estabelecidos no mercado, né? As imobiliárias que fazem parte hoje da Rede Nexus é interessante porque antes dessas imobiliárias fazer parte da Rede Nexus, não é simplesmente, quero fazer parte ali. Sim. Não, passa por um certo filtro, né? Onde é avaliado o histórico dessa imobiliária, se ela realmente sempre trabalhou com ética, se é uma imobiliária realmente séria, se os profissionais que estão por trás dessa imobiliária são pessoas realmente de bem. E aí sim essa imobiliária vem fazer parte da rede. Então, quando a imobiliária está dentro da rede, a gente trabalha com muito mais tranquilidade, porque a gente está trabalhando com pessoas sérias, né? Mas só ainda de orientação ao Eduardo é que para o imóvel dele estar disposto aqui na Rede Nexus, ele pode procurar qualquer uma das imobiliárias que fazem parte da rede. É só buscar no Google Rede Nexus, que lá tem toda a relação das imobiliárias que fazem parte, contactar uma dessas imobiliárias. No site está descrito todas as imobiliárias, exatamente, que ele parte. com certeza vai estar em boas mãos ali. Isso aí. Eu acho que só aproveitar esse gancho, né? E, claro, a rede também tem um critério. Quando procuram direto a rede, ela vai distribuindo em ordem. Uhum. Então, eu vou direto na rede. Então, a rede também ela tem uma ordenzinha, uma roleta, perfeito, onde ela vai mandando, né? E eu estava pensando aqui, quando a gente estava falando em agressão, qual imobiliário escolher, né? Vamos lá. Quando a pessoa está com um problema de saúde, ela muitas vezes não vai no primeiro, decide só pelo primeiro médico. Ela vai num segundo, concordo, ela vai num terceiro. Então, antes de colocar o imóvel, é natural, a pessoa vai fazer isso também, né? Ela vai procurar alguns profissionais, ela vai conversar com essas pessoas. E uma das coisas que eu gosto de fazer, e faço analogia quando é possível com o cliente, eu também preciso perguntar. O médico, para poder identificar as perguntas causas, certas, né? Então, eu preciso fazer as perguntas e entender as pessoas, né? É por isso que talvez a tua esposa tenha ficado mais confortável quando a pessoa começou a perguntar, não só do negócio, obviamente, perfeito, mas tem que entender mais dessa pessoa. Eu tenho que entender conhecer dela ela, também. Né? Se exatamente. Os motivos dela, da família dela, enfim, seja o que for. Então, as perguntas vão me levar realmente a um caminho e passar essa segurança, né? Então, o cliente, que são raros, mas tem cliente que não gosta de dar informação, fica difícil. Ele vai acabar sendo mal atendido realmente. Então, ele precisa se abrir. É como se fosse uma consulta, né? Ou um confessionário. Também gosto de fazer a analogia do confessionário. Fala tudo, porque às vezes o imóvel tem problema. Verdade. Fala teus problemas que eu posso achar as soluções. Se ele esconde de mim, como que eu vou efetivamente ajudar? Perfeito. Né? Então, as perguntas, a conversa, ela é natural. E eu gosto tanto da exclusividade que eu provoco alguns clientes no seguinte sentido. Se não é comigo, não deu liga. Achou dentro das outras conversas alguém que você confiou mais, mas dê exclusividade a essa pessoa. Legal. Dê exclusividade. E a exclusividade, ela passa muito por alguns conceitos. Por isso que eu acredito que a conversa é longa, a primeira. Orientação de um bom profissional. Ela é orientação, mas o que acontece? Normalmente o cliente não é leigo. Ele não sabe como que é a mecânica, o bastidor nosso. Quando eu explico como veja, nós estamos falando aqui de rede. A rede está implícito que a gente faz parceria. Perfeito. Pronto, a gente divide a comissão, ponto final. Mas o que o cliente talvez às vezes não saiba? O mercado de Curitiba também tem consolidado há décadas, porque com certeza há mais de 20 anos, consolidado a parceria imobiliária mesmo fora das redes. Claro que dentro da rede a gente tem muito mais domínio do processo. Segurança. Fora passa pelo que o Arão falou, às vezes eu não conheço o parceiro e assim vai. Mas tirando isso, é consolidado. Tem um número que eu vi alguns anos atrás, estou falando isso de mercado de terceiro, que é o de usados, né? O lançamento é outra questão. 70% das vendas de Curitiba são feitas em parceria imobiliária. Opa! 70%? O que isso significa? É muito comum. Tá? O que isso significa? Que, na verdade, ele está deixando comigo, com o Arão, seja com quem for da confiança dele, para fazer a gestão da venda. Mas qualquer profissional do mercado, como o Arão também falou agora há pouco, às vezes eu estou procurando imóvel para alguém. Onde que eu vou procurar? Nos portais? Perfeito. Precisa ter 10 anúncios do mesmo imóvel? Não, porque seja o cliente final, seja um parceiro, ele vai achar o meu anúncio lá, vai me ligar e nós vamos fazer a parceria. Correto. Porque é o nosso beabá. Eu hoje, se você me perguntar, você conhece alguém que não faz parceria? Não.
é a nossa rotina. Portanto, quando o cliente entende como é que funciona comissionamento, quando ele entende como é que funciona parceria imobiliária, ele diz assim, peraí, para que eu vou deixar em tantos? Eu deixo realmente em um, porque vai funcionar. Está vendo no mercado. Não faz sentido. Na hora que eu dou publicidade ao imóvel dele, todo mundo pode vender. Todo mundo pode vender. Perfeito. Você entendeu? Então, quando você começa a mostrar, você desmistifica para ele algumas questões, ele diz assim, pô, parou. Não vou mais ficar nessa loucura de deixar em todo mundo. É igual, dá para você pegar uma ação com um advogado e deixar em 3 escritórios diferentes? Em 10? Não, né? É um advogado que vai cuidar, ou um escritório. É o teu médico que vai fazer o teu tratamento. É o teu mecânico que vai arrumar o teu carro. E tem que ser o teu corretor que vai fazer a venda do teu imóvel. É legal você ter comentado também que realmente os honorários não mudam para o proprietário, sendo em parceria ou não. O que vai mudar é entre as imobiliárias, mas para ele, o negócio sendo bem sucedido não vai ter um custo a mais, por exemplo, por ter deixado numa rede ou por ter deixado com exclusividade. Aliás, uma coisa que seria interessante complementar é que a rede Nexus, embora ela faça a união dessas imobiliárias, causando toda essa força, essa segurança, tanto para as imobiliárias quanto para os clientes, né? A rede Nexus não tem participação nas comissões, né? Existe uma mensalidadezinha que você paga ali, que é claro para manter as estruturas e tal, mas não tem participação nas comissões. Isso é uma preocupação muito grande que às vezes as pessoas têm, porque hoje já o mercado tem essa questão da parceria, tem que dividir a comissão com um, com o outro, com o indicador, com tal. Então, na Rede Nexus não tem isso. E você tem aí na Rede Nexus essa tranquilidade, né? Então, veja você, por exemplo, hoje para você fazer uma angariação, é fundamental que você apresente aí uma força de vendas, né? Que a gente consegue isso através do trabalho em rede. É importante que você apresente uma avaliação real, justa de mercado. Só que os imóveis têm características, têm segmentos muito diferentes. Então, hoje um profissional para saber avaliar, por exemplo, um galpão industrial que fica lá no fim de São José dos Pinhais, e avaliar um estúdio que fica aqui no centro de Curitiba, ou um terreno que tem um zoneamento específico para fazer uma avaliação desse terreno. O que acontece? O profissional, por melhor que ele seja, ele não domina todo esse conhecimento, né? E aí ele acaba, se ele não tem, por exemplo, essa cooperação que a gente tem hoje na Rede Nexus, à medida que eu tenho uma dúvida com relação a uma avaliação. Pessoal, estou fazendo uma avaliação de um determinado imóvel, é muito comum no dia a dia, os diretores das imobiliárias tem um grupo em que todos estão ali participando no dia a dia, na rotina, e à medida que surge uma dúvida nesse sentido, é prontamente atendido ali pelos parceiros. Olha, eu fiz uma avaliação nesse mesmo local, nessa mesma região, e nós fizemos esses estudos, consegui determinadas amostras, e a avaliação é mais ou menos esse aqui o valor que você vai conseguir aí. Então, isso traz uma segurança muito grande para nós, enquanto prestadores de serviço, né? Uma coisa também que sempre surge, às vezes uma imobiliária está numa situação de conflito ali entre clientes, comprador e vendedor, às vezes algum problema que aconteceu a nível jurídico também. Esse assunto é colocado internamente ali para esse grupo fechado dos proprietários, dos diretores das imobiliárias, e é amplamente debatido, e ali você consegue sair com uma solução muito bacana para o seu cliente final. Então, isso não tem preço. Isso eu costumo até dizer para os colegas, né, parceiros aí das imobiliárias. Fazendo parte hoje da Rede Nexus, eu me sinto uma imobiliária de grande porte, né? Porque eu tenho realmente soluções ali específicas para todos os problemas que os meus clientes me apresentam. Não que isso saia da minha imobiliária, mas é que a cooperação entre todos ali é tão boa, é tão bacana, que você consegue essas informações de maneira muito tranquila. Não tem ninguém ali querendo preservar segurar o seu conhecimento. Não, todos são muito abertos. Inclusive, o que eu acho até interessante é que normalmente as antigas imobiliárias da velha guarda sempre gostavam de segurar ali as informações. Hoje, nessa Rede Nexus, nós temos algumas imobiliárias da velha guarda e que também estão extremamente disponíveis, trazendo todo o seu conhecimento de 40
anos de mercado e colocando ali para quem está começando com imobiliárias agora, enfim. Muito legal essa troca. Então, isso é muito bacana. Não, e como usuário, vou dizer para vocês, ouvindo vocês agora, com certeza eu colocaria meu imóvel numa rede. Com certeza colocaria na Nexus, sem pensar. Informação que eu não tinha, né? E acho que muita gente que está nos ouvindo e vendo né, também tem esse gatilho de falar, opa, peraí, faz todo sentido. E a gente está num novo momento, né? De comunicação, a gente estava falando isso antes, né? Então, um formato como esse não existia também. Perfeito. Então, como é que você dava publicidade, essa rotina, como é que funciona o mercado para o público? Não tinha esse formato, né? Então, acho que essa tecnologia, ou enfim, essa mudança toda de se comunicar, também traz essa possibilidade para o público final entender. E, claro, assim como o Arão falou, a gente não é diferente de outros mercados, nós temos algumas carências, alguns profissionais, mas tem muita gente boa. Muita gente boa. Né? Então, basta o cliente procurar um pouquinho que ele vai estar bem amparado. Né? Ele tem gente qualificada aí para poder realmente ajudá-lo nesse processo. Muito legal. E mais o gancho só em relação ao que o Arão falou, nada mais do que o Arão falou foi o que a gente falou do início. Tudo que ele falou agora, desse apoio da rede, dos diretores, e às vezes, dependendo, no grupo mais aberto também, nada mais é que aquilo que a gente falou, não basta só fazer negócio, porque essa riqueza de informações que é repertório. Né? Eu não passei por uma determinada situação, mas ele passou. E aí ele me inspira ali numa resposta, porque eu ainda não vivenciei aquilo, ele já teve desdobramento, e assim vai com os demais. Então essa troca ela é bacana, ela enriquece, porque você não pode viver tudo, né? Esse é um mercado, como talvez outros, mas que, gente, cada vez você tem uma coisa nova. Pô, eu tenho tanto tempo no mercado. Tá bom? E ainda assim você vai vivenciar coisa diferente. Então, a troca é boa por causa disso. Até é interessante comentar dessa questão que você falou de ter os diretores, né? Ter esse conhecimento para compartilhar. Essa é uma das outras dores que é bem comum para pequenas imobiliárias. Equipe. Né? Imagino. Corretores de imóveis, você tem uma equipe que fica, que permanece, que se desenvolve, é difícil. Né? Não são profissionais fáceis de achar ou que permanecem no mercado. E aí, pegando um bom profissional, por exemplo, como o Arão, como o Rafael, como é que eu vou contratar esses caras para minha imobiliária? Essa é a pergunta. E detalhe, como é que eu vou treinar e formar e ele não vai embora? Exato. Então, assim, em rede, é como se você fizesse parte da minha equipe e eu fizesse parte da sua equipe. Né? Então, a gente consegue ter uma estrutura como se fôssemos uma grande imobiliária, né? Isso. Como se fosse uma grande imobiliária. E isso também nos auxilia no seguinte sentido. Nós estamos falando aqui muito de revenda, né? que a rede nos auxilia muito na questão da captação de imóveis, na questão de oferecer um bom trabalho, um bom serviço ali, uma boa prestação de serviço e tal. Mas à medida que nós somos aí uma grande força de vendas, isso atrai muito o olhar também dos incorporadores, né? O incorporador que está aí pensando em lançar um empreendimento, ele precisa de uma força de vendas, né? Para poder trabalhar esse empreendimento. E aí acaba que nós, como parceiros da Rede Nexus, recebemos aí negócios, recebemos aí alguns empreendimentos, alguns lançamentos, digamos assim, de maneira muito mais facilitada, até com certa exclusividade, às vezes a gente recebe, para a gente trabalhar exclusivamente dentro da rede, coisa que se você estiver sozinho pelo mercado, você não consegue, você é obrigado a ficar buscando aí o que sobrar das outras grandes imobiliárias, né? E às vezes sozinho a gente não consegue, não tem estrutura. Não tem estrutura. Em conjunto, né? Então, junto você acaba realmente tendo capacidade para fazer esses atendimentos. Exatamente. Né? E junto com isso, sempre treinamentos, né? A Rede Nexus está dando treinamentos para os nossos corretores, isso é importante, né? Para que a sua equipe fique cada vez, né? Mais especializada. Então, sempre surgem, por exemplo, novas tecnologias que ajudam o nosso dia a dia, né? A Nexus tem essa coisa de fazer um teste naquela ferramenta para ver se realmente funciona, para ver se realmente traz resultado, e uma vez acontecendo isso, ela traz também para o grupo, né, para poder enriquecer o grupo, para poder melhorar e profissionalizar cada vez mais o grupo. Então, ou seja,
uma forma de trabalho que eu vejo que hoje já passou a ser uma necessidade das imobiliárias, né? Então, é um tipo de trabalhar dessa forma, de maneira conjunta, em cooperação, passou a ser realmente uma necessidade. Hoje, até eu comentei outro dia, eu não consigo mais me ver trabalhando sozinho com uma imobiliariazinha, com meia dúzia de imóveis ali no meu site, sem ter informações, enfim. Então, hoje, fazer parte da rede Nexus realmente se tornou algo fundamental para o meu tipo de negócio. É isso mesmo, Fernando? O DNA da Nexus é exatamente isso? Exatamente isso. É até interessante falar, né? A gente não foca só na parceria do imóvel e do cliente comprador, né? Você abre um leque para a imobiliária também conseguir alavancar os negócios de modo geral, porque nem o Arão comentou antes. Cada imobiliária vai ter uma especialização, vai estar, por exemplo, numa região diferente. Eu, como pequena imobiliária, por exemplo, se eu estou numa determinada região, às vezes não faz sentido atravessar a cidade para fazer uma angariação de um imóvel lá, ou não vou nem ter o conhecimento necessário daquele imóvel. Mas isso não significa que eu vou falar para o meu cliente, não atento, não pego. Poxa, eu tenho um grupo com 60 imobiliárias. É claro que uma dessas imobiliárias tem atua naquela região. Então, eu vou fazer internamente uma parceria. A gente vai criar um negócio. Então, assim, você não precisa fechar a porta para nenhum tipo de negócio, mesmo que não seja o seu foco, né? Então, isso é exatamente isso. E o que eu gostei do ponto que o Arão colocou, e aí eu queria te perguntar exatamente isso, né? Estar tranquilo que eu sei que existem pessoas na Nexus buscando exatamente tecnologia, inovação, desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Gostei da parte de treinamento, acho que sou um fã de treinamento. Eu acho que sem treinamento a gente não chega em lugar nenhum. Aquela pessoa que fala que eu sei tudo, eu sei o mercado cada vez mais dinâmico, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, aproveitando que nós estamos com os dois aqui, que são parceiraços da Nexus. Eu queria que você falasse um pouquinho do lado da Nexus e eu queria que eles falassem um pouquinho do lado do empreendedor, né? Que faz parte desse ecossistema. Posso chamar assim? Um ecossistema que se retroalimenta, isso, né? Retroalimenta. O nosso objetivo, além de, claro, gerar essas parcerias, é também deixar o mais simples possível para as imobiliárias, porque a gente entende muito esse perfil, pequena imobiliária. Como que é o dia a dia? O diretor da imobiliária também é corretor, também está na rua resolvendo o negócio. Então, a gente tenta trazer soluções que facilitem mais o dia a dia e não coloquem mais burocracia no meio do caminho, né? Então, uma das coisas que a gente coloca à disposição dos parceiros é um treinamento bem inicial para os corretores, porque, naturalmente, o Arão vai ter um corretor novo essa semana que vem o Rafael, daqui a um mês vai entrar outra pessoa. Se cada vez o Rafael ou o Arão precisam sentar com essa pessoa nova, explicar como que funciona o sistema, como é que cadastra o imóvel, não dá, né? Perfeito. Então, a gente coloca esse tipo de treinamento inicial para cada uma das pessoas novas que vão entrando nessas imobiliárias, porque é o nosso dia a dia, lido com o sistema, com o cadastro de imóvel diariamente, então é muito simples fazer isso. A gente faz esses treinamentos. Além desses treinamentos, a gente sempre está fazendo algum curso mesmo, né, de guia amarela, de angariação de imóveis, enfim, a gente disponibiliza isso tanto para quem é Nexus quanto para o mercado imobiliário, né, esses cursos, esses treinamentos mais avançados. Esse curso de guia amarela que a Fernanda citou ali, é um curso que ensina o corretor a conhecer sobre o potencial de construção dos terrenos. Então, às vezes ele veja um terreno na rua e ele, como corretor, ele tem a obrigação de saber o que é possível construir dentro daquele terreno, né? E esse curso de guia amarela, que esse documento tem esse apelido de guia amarela aqui em Curitiba, é um documento muito complexo e que exige realmente um conhecimento muito aprofundado, muito específico, e a Nexus sempre traz esse tipo de curso que é no sentido realmente de profissionalizar o corretor, de fazer com que o corretor produza cada vez mais para si mesmo, para o mercado, né? Então, é muito interessante. E além desses treinamentos também, outra coisa que a gente oferece, né, para as imobiliárias é a produção de conteúdo, principalmente voltado para a angariação, né? Porque a gente entende que hoje em dia é isso. Hoje em dia grava vídeo, você tem que estar na internet, você tem que estar divulgando. Então, a gente também se disponibiliza a fazer vídeos personalizados para cada uma dessas imobiliárias,
para conseguir fazer a angariação, divulgando todos esses argumentos, de anunciar em mais de 60, de mostrar mesmo o trabalho de cada uma, e também dos imóveis que estão compartilhados, que são imóveis bacanas, a gente ir lá fazer um trabalho legal. Então, a gente faz isso também sem um custo adicional, né? Por estar dentro do grupo, a gente se disponibiliza a fazer todo esse material, porque a gente entende que para a imobiliária, para ela parar o tempo dela, para ela ir lá gravar, ter que aprender como é que grava, como é que edita, ou ficar contratando correria isso. do dia a dia, né? Eu imagino. Meu Deus, eu já estava fazendo as contas. Você estava falando aqui, eu estava fazendo as contas. Falei, bom, são 60 imobiliárias, mais de 60. Cada uma tem X imóveis, vendendo tudo ao mesmo tempo. Deve ser uma loucura. Como é que você, às vezes no meio de uma negociação muito importante, né, e nós temos isso, né? Focado em negociação, como é que você vai parar para dizer, faz isso, grava esse vídeo, faz... não tem condição. É o foco na venda, literalmente, né? Eu acho que isso é bem importante e fico feliz de ouvir você falar isso, porque é muito isso. Acho que se as imobiliárias tiverem essa segurança que o Arão falou e o Rafael falou desde o início, né, que eles têm essa segurança na Nexo, de que você pode ser um braço ou de marketing, ou de desenvolvimento, ou de tecnologia das imobiliárias, você tira um pouco isso das imobiliárias para que elas façam exatamente aquilo que sabe fazer de melhor, que é negociar. Exatamente. Ou angariação, pelo que eu entendi. Eu tomei uma aula de angariação aqui, e com certeza na minha imobiliária a primeira coisa vai ser angariação. Fundamental. Mas agora eu percebi o quão importante é, porque realmente, se você analisar e parar, faz sentido, porque se não tiver imóvel, eu não vendo. Se não tiver venda e se não tiver imóvel, não tem corretor. Tem padaria sem pão? Não tem padaria sem pão. Não tem padaria sem pão, a mesma coisa. E acho que essa questão que o Arão falou, lembrou bem da Guia Amarela, ela é um documento realmente mais complicadinho, mas são os parâmetros construtivos que cada zonamento pode ou não pode ser feito. Então, realmente, isso ajuda a qualificar, porque se você não tem esse domínio, você não vai fazer uma avaliação de terreno direito, entendeu? Vou dar um exemplo bem bobo. Imagine a Água Verde. O Água Verde tem ZR3, ZR4 estrutural, esses zoneamentos. Cada um com potencial de construção diferente. Aí eu vou lá de forma desavisada, entro no portal, pego uma amostragem de 30 terrenos e faço uma média. Só que ali no meio dessa bagunça tem estrutural, ZR4, ZR3. Perfeito. Coeficientes de construção diferentes. Coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 4. Não é a mesma coisa. A única coincidência é que é Água Verde. O mesmo bairro. Se eu não sei a diferença disso tudo, com certeza. Então, o resultado da avaliação vai ser... terreno, para mim, é algo extremamente delicado. Eu sou medroso para avaliar terreno. Toda vez tem que olhar com calma, porque a chance de você errar é muito grande. E quando alguém me pergunta qual que é o valor do metro quadrado do terreno, me dá todos os arrepios possíveis. Eu imagino. Entendeu? Encontra você na padaria. Rafael, aproveitando que você tem uma imobiliária... Quanto você acha? Então, ela é uma avaliação técnica. Precisa fazer um estudo muito... Você veja, a Guia Amarela é uma matéria dentro do curso de arquitetura. Perfeito. Na verdade, quem realmente domina isso é esse pessoal mais técnico, arquiteto, engenheiro, né? Arquiteto, sobretudo. Mas, gente, então, claro, mas a gente tem que conhecer o mínimo possível, até para não passar vergonha, né? Porque realmente é algo bem, bem delicado, você avaliar terreno. Queria fazer uma pergunta para vocês dois. Tá? Primeiro, eu vou fazer para o Arão. Queria que você falasse um pouquinho do teu negócio, Arão. Literalmente do teu negócio. Né? Fico feliz de você estar na Rede Nexo. Eu vi que você tomou essa decisão, mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu negócio para que quem estiver ouvindo, quem estiver nos assistindo, entenda um pouquinho do teu negócio. E depois, Rafael, eu gostaria que você falasse também do teu negócio. E assim, não só do negócio, mas a paixão. Por que o Arão resolveu vender imóvel? Sabe? Queria ouvir esse lado de vocês. Tá. Então, veja só, eu venho, na verdade, do empreendedorismo já. Desde meus 20 anos de idade, sempre montei negócio, sempre na área de prestação de serviços, né? Eu trabalhava na área da saúde, né? Trabalhei com planos de saúde, com empresas que operavam... Mas sempre na área de venda? Não, na área também administrativa, financeira. A área de vendas foi mais no final. E aí, assim, sabe, eu, há cerca de 15 anos atrás, por volta de 2011, cerca de 14 anos atrás, vamos colocar assim, eu descobri o mercado imobiliário, né? Então, você veja só, antes, quando eu pensava em empreender, quando eu pensava em montar um negócio,
vinha com isso uma despesa muito grande, precisava de um recurso muito grande para poder. Você tem que alugar um determinado espaço, você tem que comprar produtos, às vezes, para revender, você tem. Ou seja, hoje, para você montar um negócio, vem junto com isso uma despesa muito grande. E quando eu descobri o mercado imobiliário, especialmente comecei trabalhando como corretor de imóveis, né, hoje, né, tem uma imobiliária que é uma consequência do seu trabalho. Chega um momento que você não mais dá conta de atender os seus clientes, aí você precisa montar uma estrutura e trazer corretores parceiros para ajudar você nesse atendimento. Então, a tendência natural é essa. Você começar como corretor, criar uma experiência, criar uma carteira de clientes grandes e depois você passar, então, a distribuir esses clientes através de uma imobiliária. Então, assim, aí eu entrei nesse mercado imobiliário. Uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, é que eu poderia ser empreendedor, eu poderia trabalhar para mim mesmo, só que sem ter despesas, né? Porque eu ia oferecer somente o meu serviço, somente a minha prestação de serviço. Então, eu me vinculei a uma imobiliária que já tinha toda a estrutura, espaço, clientes e tudo mais, e entrei só com a minha mão de obra, só com o meu trabalho, né? Então, a minha despesa era o meu transporte e minha alimentação. Então, tudo que eu ganhava vinha somente para mim. Eu não tinha despesas, não tinha que pagar fornecedor, não tinha que pagar funcionários, não tinha que pagar. Então, isso me chamou muita atenção no mercado imobiliário. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é porque, quando eu trabalhava com plano de saúde, por exemplo, para eu fazer uma venda, dava um trabalho muito grande. A energia que eu gastava para vender um plano de saúde era muito maior do que a que eu uso para vender um imóvel, porque o imóvel é o sonho de consumo de todo brasileiro, né? O sonho da casa própria. É a segurança. Muitas das vezes não é você que vende, você sofre a venda. É ele que compra de você porque ele gostou muito do imóvel. Para ele ficar com aquele imóvel, ele vai ter que atravessar por você. Então, muitas vezes isso que acontece. Então, assim, eu achei, diante de todos os tombos que eu já havia tomado na vida, empreendendo com setores difíceis e complicados, quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu falei, caramba, isso aqui é aqui. É aqui. Nasci para isso aqui. Isso aqui é o negócio. Mas eu percebi, assim, sabe, que você precisa criar um nome. O mercado imobiliário é um mercado que demanda de muita confiança. Nome e sobrenome, né? Sobrenome, de muita confiança, de muita credibilidade, né? Porque você está trabalhando ali com o bem mais valioso, com a compra da vida de uma pessoa, né? Então, isso exige muita responsabilidade, você precisa ter credibilidade, você precisa ter nome, né? E aí, dentro disso, eu também, assim, com essa visão empreendedora, hoje eu percebo muito assim, as pessoas, às vezes, ele vem de outros mercados, vem de outras áreas, e ele quer entrar no mercado imobiliário, por exemplo, e já quer pegar tudo pronto, tudo feito, né? E aí, normalmente, ele entra com uma franquia, né? Hoje tem algumas imobiliárias no mercado que funcionam no sistema de franquia, né? Mas aí o que acontece? Você vai trabalhar com aquela marca, tudo que você vai fazer é em prol daquela marca, da divulgação daquela marca. Você não tem o seu próprio nome, né? E eu assim, sempre quis ter a minha própria marca para imprimir naquele negócio o meu jeito de trabalhar. O seu DNA. Né? O meu DNA. E aí o que acontece? Até o meu slogan da imobiliária, Viva a Web Imobiliária, o bom atendimento que vem de casa. É até um trocadilho, o bom atendimento que vem de casa. Porque eu acho que é no atendimento que está o segredo do negócio. É você prestar um bom atendimento, um atendimento humanizado, aquele atendimento respeitoso. E esse tipo de atendimento é igual a educação. A educação vem de casa, né? Então, esse bom atendimento também ele vem de berço, né? Eu sempre instruo a minha equipe nesse sentido, de fazer um atendimento o mais humanizado possível. Se você for, por exemplo, fazer uma angariação de um imóvel e chegar lá, você deve conversar com essa pessoa, saber o porquê que ele está precisando vender, por que ele está vendendo aquele imóvel. Por exemplo, já me aconteceu
de eu ir fazer uma angariação do imóvel para uma senhorinha de idade. E eu cheguei lá e fui entender o porquê que ela estava vendendo o imóvel. Ela estava vendendo o imóvel porque o neto dela tinha entrado nesse tipo de trabalho de investimentos. Não entendo muito como funciona isso, mas... Aquela história do parece pirâmide, mas não é. Exatamente, alguma coisa nesse sentido, mas que eu sabia que muita gente sofreram prejuízos grandes e ela estava vendendo o imóvel para dar todo o dinheiro para o neto que morava com ela, para ele apostar, enfim, utilizar aquele recurso naquela área que ele estava ali. E aí eu simplesmente disse que não. Falei, não, a senhora não vai vender o imóvel da senhora para fazer isso. Esse é o único local que a senhora tem para morar. Corretíssimo. Então, enfim, é esse atendimento humanizado que eu acho que é importante. E para você ter esse atendimento diferenciado, é importante que você tenha a sua marca e que você leve isso na sua marca. E isso foi que eu achei interessante, ligando aqui à Rede Nexus, é que, embora você faça parte de uma rede, você tem a sua própria marca e você Muito gera legal. valor ali naquela sua própria marca, né? Então eu costumo dizer que você tem nome, né, que é a sua marca, e tem sobrenome, que é a marca da rede que você faz parte. Sensacional. Então assim, enfim, em suma, é um mercado muito promissor. Estou, inclusive, muito otimista aqui para o futuro, né, do mercado imobiliário. Uma vez que nós estamos hoje num momento, se você for analisar, né, nós estamos hoje num momento que a taxa de juros está lá em cima, né? O mercado imobiliário ele é muito ligado a essa questão da taxa Selic, né? Só que, mesmo assim, vamos colocar, mesmo com a taxa de juros lá em cima, o mercado está extremamente aquecido, né? Tanto que nós estamos com falta de recursos no mercado imobiliário. A Caixa Econômica, por exemplo, não está vencendo, né, atender os pedidos de financiamento, né? A Caixa Econômica, que é a principal responsável, né, pelo financiamento imobiliário no Brasil, cerca de 70% dos contratos é a Caixa Econômica que né, tem esse apoio financeiro. Ou seja, então nós estamos no momento em que a taxa de juros está lá em cima, mas mesmo assim o mercado imobiliário está extremamente aquecido. O que vai ser desse mercado à medida que à medida que essa taxa de juros baixar ainda mais, à medida que os bancos encontrarem outras fontes de recursos para poder financiar o mercado imobiliário? Então, a gente tem, na verdade, um futuro muito interessante, muito promissor aí pela frente. Estou muito otimista. E, enfim, eu sou um otimista do mercado imobiliário, né? Mas eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. Na sua fala eu percebo isso. Sou apaixonado e sou apaixonado por pessoas, né? Por atendimento, pelo ser humano. Então, acho que esse é fundamental. É você fazer o que você faz, em tudo que você se propõe a fazer, você fazer o que você faz, fazer por amor, fazer realmente por gostar daquilo que você está fazendo. Que a questão financeira ela é apenas uma consequência desse trabalho feito com amor. Bacana. E você, Rafa? Então, vamos lá. Não, é bacana, né, ver o Arão falando, porque essa questão humanizada ela não é tão... Existe, mas não é tão comum, né? Até porque a gente até entende, né? Quem monta um negócio tem seu foco, muitas vezes, no resultado financeiro, que é natural, né? Mas, enfim, então é bacana porque realmente ele é uma pessoa que se doa, né? É legal. Até eu tenho um caso parecido, mas eu vou ver se eu encaixo aqui. Bom, mas acho que assim, vamos lá. A Imobiliária Sobrados Curitiba, a gente vai para o 3º ano, em março do ano que vem. O nome dá indícios, né? A gente tem um interesse em focar cada vez mais no mercado de sobrados, que é uma força de Curitiba, é um produto que vende muito bem, as pessoas gostam. Eu gosto de comentar que acho que Curitiba é sobradeira. É cultural, né? Ela é sobradeira. Claro que existe uma lógica por trás disso, né? Na verdade, o mercado de sobrados, ele uma das coisas que impulsionou é porque o custo do terreno é caro e você, podendo fracionar esse terreno, você faz mais casas no mesmo espaço, né? Então, isso viabilizou nesse mercado, né? As pessoas que não gostam de apartamento ou que dão preferência, né, para sobrado, para casa, no sobrado ela encontra um pouco disso, né? Se não é naquele formato tradicional, daquele grande terreno, mas ela tem essa possibilidade. Então, a gente tem um foco maior, realmente, cada vez mais que seja, mas a gente é uma imobiliária
generalista, né? A gente, claro, vende apartamentos, vende terreno, né? Sem problema algum, inclusive, né? A gente tá aqui para atender todos esses públicos aí. Com relação, talvez, à história, tem alguma peculiaridade. Eu era jovem, a gente morava numa casa, né? Acho que eu tinha 14, 15 anos, e na época, talvez os corretores mais não tão preparados, né? Mas quando iam mostrar a nossa casa, quem mostrava era eu. Você que fazia a apresentação. Eu fazia a apresentação, eu sei até hoje o tamanho dos cômodos, quanto por quanto, né? A sala que era 4x4, 5x4, lembro tudo. E aí eu apresentava ali a casa, os corretores ali meio perdidos nas informações, e eu, né? Enfim, apesar de na época ainda eu sempre fui muito tímido, né? Mas eu gostava ali, enfim, depois, obviamente, que minha vida profissional foi sempre ligada à área de vendas, então você acaba se desenvolvendo tendo que aprender a falar, mas apesar da timidez, eu já gostava. Depois, um pouquinho mais velho, ainda jovem, tive uma pequena experiência como angariador de uma imobiliária que existe até hoje. Mas, enfim, era jovem ainda procurando caminhos, né? Até que comecei o curso do Cresce, mas ele era um pouco mais complicado do que hoje. E aí eu acabei não dando conta, era bem jovem mesmo, com uns 18 anos ali, o curso era final de semana inteiro, sábado, domingo, dia inteiro, daí já estava trabalhando. Enfim, acabei não concluindo e saí do ramo. E voltei anos depois, então agora tenho praticamente 19 anos de ininterruptos aí desse mercado, mas sempre trabalhei também com algo paralelo, que tinha conexão, né? Eu vendi material para construtoras, eu trabalhei com móveis, então sempre um pouco permeando, né? E aí isso tudo, obviamente, foi criando talvez o que seja hoje, né? Porque a gente é o reflexo de tudo isso. Uma construção. Né? É uma construção. E, enfim, é um mercado viciante, a gente acaba... É uma cachaça mesmo, né? Você gosta muito do processo, é gostoso atender as pessoas. Claro que tem percalços, né? Tem suas dificuldades, né? Não é um mar de rosas todos os momentos, mas é um mercado muito interessante. E eu acho que a gente tentar não perder essa humanidade, porque quando a gente falou aqui muito dessas conexões, é verdade, precisa conectar, né? Ainda mais no mundo hoje tão virtual, né? Se puder sair um pouquinho. Até eu vi ontem, num podcast, um trecho de um podcast, de que já tem IA fazendo o processo da venda toda. O atendimento. Inclusive não era plano de saúde, era de curso de inglês. E eu até consigo imaginar. Quando você pega informações que você consegue dar um ciclo inteiro, porque a IA ela é inteligente desde que você abasteça. Perfeito. Então, você tem meios de abastecer toda a informação, ela consegue atender. E é aí que eu fico muito tranquilo no nosso mercado. Nosso mercado não tem como colocar tudo. Você não consegue colocar todas as informações do imóvel para a IA atender. Muito complexo. Né? Você até tem lá um botzinho, né, que é aquele atendimento automático, até um pedaço da história, mas a partir dali vem as particularidades. E aí é o ser humano com ser humano. Né? E para a gente não perder isso, eu vou usar também um exemplo, acho que vale para que as pessoas reflitam, parecido com o que o Arão não deixou essa senhora vender. Eu tive um caso parecido, era uma vizinha na época, eu era síndico desse prédio na época também, já tem bastante tempo, e ela tinha ficado viúva, jovem, ficou viúva há pouco tempo, acho que tinha 2 ou 3 filhos, uma irmã com certos problemas, e ela que cuidava disso tudo. E ela foi ficando com dívidas, né? E aí ela me chamou para vender o imóvel. Para quê? Porque tinha condomínio atrasado, IPTU atrasado, prestação atrasada, tudo atrasado. Beleza, eu entendi o contexto dela, fiz as contas. No final, se eu vendo aquele imóvel, eu saio com mais dinheiro do que ela, da comissão. Ela ia ficar com quase nada. E eu falei, mas você vai para onde com a tua família? Teus filhos? Enfim, resumo. Claro, ela já estava até meio que pagando as coisas. Ela tinha parcelado, mas ela estava muito apertada. Então, ela achava que ia resolver. Eu falei, não, se você vender, você não tem para onde ir. Então, a mesma coisa, não venda. Vai criar um outro problema. Não venda. Ela conseguiu com o tempo, ela quitou o que estava atrasado e ficou com o imóvel, e ficou parado. Então, não dá para perder essa humanidade, porque senão a gente vira robô. Né? Aí é só dinheiro pelo dinheiro. Como o Arão também falou, o dinheiro ele é uma consequência, sim, você tem que acreditar. Claro, é um trabalho árduo, é um trabalho de muita consistência, de muita repetição, mas ele te devolve. Então, só tem que trilhar o caminho certo. Sensacional. E você, Fernanda, nos conte o que fez você fazer parte da Nexo e o que você imagina daqui para frente, né? Porque eu acredito que tem muita coisa boa, assim como o Arão falou, e o Rafael, mercado
Promissor. Promissor, mercado quente, né? Tá quente o mercado e nós vamos vir aí com 2025. Eu sou um otimista também, de carteirinha. Eu acho que nós vamos entrar num 2025 muito forte. Perfeito. Independente do que acontece com o nosso principal sócio, que são os nossos políticos, né? O Brasil é mais forte do que os políticos. E assim, eu acho que a sociedade civil, tudo que acontece não é por acaso. Eu acho que a sociedade civil, com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, por exemplo, mostrou muito isso. A sociedade civil se mobilizando independente de atuação de governo, né? Nós entendemos também que o governo ele acaba ficando engessado por muita coisa, porque você vai colocando mecanismos para você blindar, né, determinadas ações, né? E ele vai ficando engessado. E a sociedade civil no Rio Grande do Sul, eu acompanhei muito de perto isso, do setor do aço, a gente atende empresas do setor do aço, imobiliárias e tal, a gente percebeu que teve uma mobilização geral da sociedade civil brasileira ao apoio ao Rio Grande do Sul. Nós temos o Trem dos Vales lá no Rio Grande do Sul, então nós fazemos o marketing da BPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Então, parceiraços nossos lá com famílias e tudo mais, principalmente onde ocorreu o fato, e nós ainda acompanhamos. Então, se você analisar, temos grandes empresas ainda, privado, Rumo, entre outras empresas, Vale, investindo no Rio Grande do Sul, o aluguel solidário, né? Eu tenho participado disso, sim, então é ação da população. Isso me deixou muito, muito otimista com o futuro, e aí a gente vai entrar agora na seara, com o futuro do nosso país, porque nós não ficamos esperando uma ação governamental, uma ação, as pessoas se mobilizaram, as pessoas, e aí no seu, né, cada um podendo com o pessoal lá do surf com jet ski, barco, a gente fez uma ação aqui em Paranaguá, junto com portos, porque as hélices estavam quebrando, porque os barcos estavam com destroços, madeira, quebrando. Então, foi de Paranaguá doado as hélices para os barcos. Quer dizer, você começa a perceber... E tudo isso, sociedade civil. Né? Metendo a mão, os ônibus levando, caminhões, né? Quantas carretas nós vimos. Que a iniciativa, a agilidade, né? Que... independente, como você falou, a questão do governo às vezes fica engessada porque a burocracia leva a isso. Exatamente. Né? Então, claro, aí você tem boa vontade ou não, já é outra história. Mas a iniciativa privada não tem isso, né? Não tem isso. Ela vai e faz. E ela é muito forte. Muito forte. É assim, o que eu sempre digo é o seguinte, desde quando eu comecei na área empreendedora, né? O Brasil já passou por muitas crises, sobe, desce, inflação, deflação, enfim, deflação nunca, né? Mas enfim, muitas crises nós já passamos, né? E o que eu percebi no Brasil é exatamente isso. Embora fique todo mundo muito apegado aos políticos, achando que o político vai resolver a sua vida, vai resolver... Na verdade, o Brasil, nós temos um país muito rico, né? Tanto na produção agrícola, né? Mas rico também na sociedade. O brasileiro é muito trabalhador, é muito guerreiro, né? Então, assim, nós somos um país que não somos acometidos de... Né, exceto agora essa questão das chuvas, mas nós não temos aqui terremotos, não temos aqui furacões, enfim. E nós não somos um país também envolvido em guerras. Então, a sociedade aqui vive numa segurança muito grande. Segurança no sentido, por exemplo, na compra de um imóvel, de entrar num parcelamento aí de 30 anos. As pessoas fazem isso porque eles sabem que a vida dele é essa mesmo, é trabalhar, é correr atrás. E, enfim, enquanto que imagine, por exemplo, um país que está em guerra, que a gente está vendo por aí, que motivação, que coragem as pessoas têm de fazer uma compra, por exemplo, a longo prazo, né? Elas não vão. Então, o Brasil, eu costumo dizer que é assim, o Brasil é um país muito forte, tem uma população também muito guerreira, muito trabalhadora, em situações de crises realmente locais, assim, uma cidade, por exemplo, tá? As pessoas se ajudam realmente. Perfeito. E o Brasil vai em frente, apesar dos políticos. Essa é a grande verdade. Fernanda, agora, após esses relatos aqui, me fale... Primeiro, porque você entrou na Nexus, e segundo, tua visão de futuro exatamente desse grande player. Né? Olha a responsabilidade da Nexus. Mais de 60 imobiliários. Mas eu estou bem amparada. Olha, está muito bem amparada. Mas olha o que gira. Agora eu estou entendendo a grandiosidade
E a importância, né, do grupo da Nexus e a responsabilidade que vocês têm. Porque é muita gente. Muita gente envolvida. Eu me identifiquei muito assim com a Nexus, né? Eu sou formada em marketing, então mais uns anos atrás, mais no início, eu ficava mais voltada nessa questão assim, administrativa, ali do marketing, da rede, e hoje eu fico um pouco mais à frente do negócio em si e de trazer mais soluções também para o grupo, né? É justamente pela ideia, né, a concepção do grupo de facilitar as coisas e não burocratizar mais ainda as etapas do negócio em si. O mercado imobiliário ele já tem várias complexidades, né? Então não vamos complicar mais as coisas. A gente quer realmente só melhorar o dia a dia, tanto dos nossos parceiros que estão ali na ponta fazendo os atendimentos, também pensando no cliente final, para ter uma boa experiência, vender o imóvel dele mais rápido, ter uma segurança, enfim, jurídica, tudo mais. O que eu vejo para o futuro, assim, mercado imobiliário é uma das bases, né? Quando a gente fala de moradia, de alimentação, isso não tem como, esse mercado não vai parar. Principalmente a gente fala de Curitiba, a gente está falando de uma capital que tem inúmeras possibilidades, mercado imobiliário que também jamais vai diminuir o ritmo, né? O que a gente vê só é algumas mudanças de comportamentos, de abrindo-se leques, né? Porque se a gente pensa bem lá atrás, o que era pulverizado com relação ao imóvel, o que era comum era a pessoa comprar o imóvel para moradia e é isso. Perfeito. Talvez lá na frente um dia vender. Hoje a gente já tem tantas opções com relação a imóveis que a gente tem literalmente imóvel que é tratado como um ativo financeiro. Então, o que eu vejo de futuro para esse mercado, além desse tradicional, que é a moradia, essa necessidade de moradia, é essa visão de investimento, não só investimento de grandes players, de qualquer pessoa poder ter um imóvel como investimento, de fazer construções, também não ficar só na mão de grandes construtoras, né? Então, assim, eu acho que o que vem pro futuro é mais opções dentro do mercado imobiliário, que aí imobiliárias podem trabalhar em vários desses caminhos, né? E a mudança de comportamento, porque hoje a gente vê que, principalmente as pessoas mais novas, elas já não pensam mais tanto no imóvel como um objetivo de sonho, de quero ter um imóvel próprio para moradia. Ela já enxerga a possibilidade de experiências, então ela já prefere estar de aluguel para poder mudar daqui a pouco, para ficar aqui, daqui a pouco ficar lá. Então, e com isso vai criar o quê? A demanda de você ter esses produtos. Para locação. Alguém tem que ser dono desses imóveis para colocar para alugar. Na verdade, a venda vai continuar existindo. Exato. Só que se não é para esse público final, porque a mudança de comportamento ela já está aí. Né? E você tem hoje muitos empreendimentos já preparados para esse público. Né? E não só produto, como um formato mais flexível. Onde, por exemplo, claro, São Paulo sempre traz isso mais forte, mas você tem, por exemplo, empresas que só constroem para alugar. E aí hoje eu moro no bairro A, amanhã eu quero morar no bairro B. Não tem burocracia nenhuma. Você sai daqui e vai para lá sem problema nenhum. E isso hoje não é só uma questão local, até mundial. Então, tem os nômades digitais. Quer dizer, hoje é muito comum a pessoa não ter realmente uma necessidade de estar em local físico para trabalhar. Então, ela sai até mundo afora. Mas, enfim, dentro da nossa realidade, é isso que a Fernanda falou. Você vai ter realmente construções e público, na verdade, para comprar o imóvel da gente, que seja, então, para alugar e para investimento. Então, isso não para, porque a pessoa não vai morar na rua. O fato do jovem não querer comprar, não ter um ativo, não significa que não vai morar, né? Ele vai morar. Então, só está mudando. Então, na verdade, você vê uma transformação desse processo. Então, tem que estar atento nisso também. E quebrar a barreira também, no sentido de que, antigamente, quando você pensava em comprar um imóvel, era mais assim, imóvel em Curitiba, então você compra em Curitiba e não se mistura muitas coisas. Hoje em dia, você pode estar em Curitiba, comprar imóvel em outro estado, em outro país, e as imobiliárias conseguem participar desse processo também, né? Então, tem mais esses caminhos que vão ficando mais comuns e vão abrindo mais possibilidades de negócio. Mas vou trazer uma experiência para vocês aqui. Eu tenho meu grupo de amigos de infância e tudo mais. E aí, tem 2 amigos nossos que resolveram vender a casa de praia. Aquela coisa assim. Falou, não, vou aplicar o dinheiro e vou utilizar esse dinheiro para conhecer, né, ao invés de ter a casa. Resultado, compraram novamente a casa de praia. Por quê? Eles falaram, Rafa, a gente não faz. Você fala que vai fazer. Mas não faz. Mas você não faz. Porque sempre vai ter alguma coisa. Tendo a casa ali, né, até eles compraram agora eles vão ver esse podcast com certeza. Compraram ali em Guaratuba.
E ele falou, cara, aí eu me obrigo aí. E é um momento que eles pegam onda, surfam e tal. É um momento que eu tenho com a minha família de lazer. E aí eu falei, poxa, interessante. Quando o Geraldo, né, a gente conversou sobre o podcast com a Fernanda e tal, eu falei, deixa eu dar uma espiadinha, como é que tá o mercado. Principalmente, eu sou daquela, né, venho de uma linha assim, quem casa quer casa. Eu venho dessa linha, culturalmente, familiar, aquela coisa toda da estrutura, né? Antigamente o nosso avô falava, ó, você tem que ser bancário, você tinha as linhas de segurança. Né? Até hoje você tem. E imóvel é muito isso. Estava ouvindo um podcast recente falando, ó, os principais bilionários, os caras investem muito ativo em imóvel, porque terra é seguro. É o investimento mais seguro. É o investimento mais seguro, exatamente. E aí eu falei, pô, deixa eu dar uma pesquisada. Minha família vem tradicionalmente em Curitiba desse mercado de casamento. Tal. A gente tinha, meu tio tinha um buffet Ilha do Mel, minha tia tinha um buffet Ilha do Mel, tradicional, de Curitiba, 60 anos, aquela coisa tradicional. 15 anos, casamento. E aí, né, conheço muita gente dessa área e fui levantar os dados. Nunca se teve, antes da pandemia, uma procura, o mercado está aquecido, de casamento. A pessoa fala, o mercado está aquecido. Lógico, não nos modelos tradicionais. Mas se você for ver os dados em cartório, o casamento civil e o próprio casamento tradicional religioso, igreja, está aquecido o mercado. Em cima disso, pô, tô aqui com a minha esposa, a gente agora decidiu. Porque assim, por mais que você... que você falou, eu tô indo lá, tô indo aqui, mas não tem nada melhor do que nossa casa, né? Você viaja, às vezes você está num resort, você fala, poxa, tem prazo de validade, né? Tem uma hora que você vai voltar. Fala um pouquinho para a gente disso. Bem, esse público, que é o público jovem que está casando, né? Normalmente é o público do primeiro imóvel, né? Então, realmente é um público muito forte. A gente, quando faz campanhas aí de divulgação, enfim, a gente busca sempre selecionar esse público. Noivos, né? Que estão noivos, então estão realmente buscando aí o imóvel. Então, à medida que esse mercado vamos colocar mercado de casamentos aumenta também a demanda por imóveis, né? Mas o mercado imobiliário ele é riquíssimo, né? Porque se aumentar o número de separações também, aumenta também o volume de vendas, porque o casal que se separa também precisam vender aquele imóvel que eles estão e comprar 2 outros imóveis, né? E assim por diante. Então, o mercado imobiliário ele se movimenta muito, né? Aquela família que compra aquela grande casa para todos os filhos e tal, e dentro de muito pouco tempo, passa muito rápido, né? Os filhos já começam a casar, ir embora para outros países, Cada um pra um canto. Aí aquela casa fica muito grande. Obsoleta. E aí, então, esse casal aí tem que vender aquela casa, né, para uma outra família grande, e aí eles têm que ir para um imóvel menor, enfim. Então, existe muito essa movimentação, né? O mercado reflete exatamente o que a sociedade vive, né? Não tem como. E às vezes, nesse mercado do mais jovem, nem sempre é de compra e venda, é de locação. Né? Então, a locação extremamente aquecida, né? Tem um déficit de opções no mercado, aluga muito rápido. A gente vive um momento que eu não lembro do mercado de locação estar tão aquecido dessa forma. Tem um amigo meu que falou que para a compra da casa dele foi exatamente isso. Ele locou primeiro para conhecer o bairro, para entender se ele ia gostar pelo deslocamento. Exatamente. Pelo deslocamento, tempo de escola. Ele locou e depois ele fez uma proposta e comprou a casa do proprietário. E você veja que isso... Que é o que você falou, usar um mecanismo de locação para depois uma de venda. Mas você veja que hoje nós estamos num momento que a dificuldade de locação ela está tão grande que muitas pessoas que sempre preferiram morar em imóvel alugado, hoje está sendo mais fácil ele encontrar uma casa para comprar naquela região que ele realmente precisa do que para alugar. Não tem, simplesmente o mercado de locação está uma loucura. Você coloca um imóvel, você tem que tirar no mesmo dia porque você não vence... Às vezes nem anuncia. Às vezes nem anuncia o volume. Então, assim, o mercado de locação muito aquecido. E isso entra dentro dessa nova onda do mercado imobiliário, né? Das pessoas investirem em comprar imóvel para rentabilizar, né? Para você ter uma locação. Então, hoje o mercado tem essa visão também, né? Enquanto os jovens não querem mais ficar
querem ir, né? Antigamente o cara, ele crescia naquele bairro, ele se casava, ele comprava um terreno ali do lado da casa do pai dele, ele queria ficar naquele bairro. Hoje eles não querem mais ficar, hoje eles querem ir, né? E para ir precisa ter imóveis para eles irem, né? Então, e aí a gente tem um outro aspecto que é o seguinte, as pessoas hoje não estão mais confiando na aposentadoria convencional, eles estão preocupados lá com o seu futuro, né? Então aí a gente está tendo aí um público muito grande que vem hoje comprando imóveis para investimento, para locação, para que ele tenha essa rentabilização lá na sua aposentadoria, né? Para que ele possa ter uma segurança, né? Uma segurança mais tranquila lá no final da sua vida, enfim. Então o mercado ele é isso, é essa movimentação. E nós, como profissionais do mercado imobiliário, temos que estar sempre muito atentos a essas movimentações para a gente poder, claro, dar uma orientação para que as pessoas possam, né, fazer exatamente isso com segurança, né? Essas suas compras, suas vendas, enfim, né? Isso que você falou da aposentadoria, isso eu acho bem interessante no mercado imobiliário. Quem está fazendo essa carteira de imóveis próprios para ter a aposentadoria, que não é a aposentadoria só dela, né? Você vai passar para frente, você garante a aposentadoria do teu filho, das futuras gerações, se você manter isso, porque não... Até porque a compra de imóvel, né, a gente está falando como investimento, e no longo prazo, pelo menos quando a gente vê alguns números, quando vê o pessoal que faz levantamento, não tem aplicação que ganhe. O que a gente perde? Em liquidez. Né? Quem investe em imóveis tem menos liquidez, ok. Quando comparado com outras aplicações, ok, é um fato. Né? Nisso, acho que o imóvel ele perde. Mas em valorização, quando a gente vê algumas matérias falando do quanto valoriza ao longo do tempo, 10, 20, 30 anos, não perde para nenhuma aplicação. Mas quando você tem, por exemplo, ainda assim, o comparativo com alguns imóveis que são hoje destinados especificamente para renda de curta temporada, que é o short stay, enfim, Airbnb, esses você tem até uma liquidez também bastante rápida. Né? E aí você fala, às vezes, na aplicação tradicional, às vezes você tem inclusive prazo, né? Às vezes nem na aplicação tradicional ele consegue baixar uma aplicação na hora. Precisa de uma semana, 30 dias, tem aplicações que demandam isso. Então, o imóvel, ok, na teoria ele tem menos liquidez, mas ele tem com certeza valorização garantida. E quando a gente ouve alguns comentários, né? Puxa, a pessoa vai financiar o imóvel e pagar 30 anos. Mesmo que ela pague 30 anos religiosamente, que ela pague lá 2,5 vezes o valor do imóvel, que é normalmente essa conta que o pessoal faz, mas esse tempo de 30 anos valoriza mais. Ele também valorizou. Entendeu? E detalhe, às vezes ele resolve vender esse imóvel em 5 anos. Ele deu uma pequena entrada, mas a valorização de 5 anos é inteira dele. Ele não tinha o dinheiro todo. Perfeito. Ele só tinha um pedacinho, mas a valorização, quando ele vender em 5 anos, o banco não divide com ele. Não, 100% é toda dele. E mesmo que leve os 30 anos, como eu falei, ok, vai superar o tanto que ele pagou. Então, sem contar a segurança, né? Então, sem contar a segurança de você ter um imóvel. Exatamente. Até com relação a essa liquidez do imóvel, que muitos vejam isso às vezes como um empecilho, eu acho que vamos colocar essa não liquidez do imóvel é até positiva, porque o que acontece? Quando você investe em um imóvel, né, tá ali, o seu dinheiro tá ali naquela escritura, no tijolo, que nem dizem, né? Tá lá, guardadinho ali. E aí o que acontece? Eventualmente você precisou, deu uma dor, qualquer coisa, você precisou do dinheiro. Não é assim do dia para a noite que você vai vender aquele imóvel ali. Então, nesse tempo que vai demorar para vender o imóvel, às vezes você resolve o seu problema de outra forma e o seu investimento está ali, continua valorizando. Então, talvez essa dificuldade de você colocar a mão nesse dinheiro ali é até positiva. Por quê? Porque eu já vi muitos casos, por exemplo, às vezes o cara investe na bolsa de valores, por exemplo, e ele tem lá as suas ações e daqui a pouco explodiu uma guerra lá não sei onde, o cara vai lá e vende tudo de graça, perde o dinheiro que ele investiu e daqui a pouco não aconteceu guerra nenhuma lá, a bolsa sobe de novo. Então, ou seja, o fato de você não ter esse acesso muito fácil a esse seu investimento é até interessante. Aquele senhorzinho, por exemplo, a gente vê muito isso hoje, um terreno ali no centro da cidade,
que vale milhões e que é daquele senhorzinho que o filho dele chegou lá e falou para ele, vende esse terreno para comprar um carro, olha, saiu um carro maravilhoso, aí vende para a gente comprar esse carro, e ele... Não vendeu, ou seja, então às vezes essa falta de liquidez é até positivo, porque é uma proteção, faz com que você tenha um investimento meio que na marra, mas você tem um investimento de longo prazo, e o imóvel a nível de valorização a longo prazo não tem para ninguém, valoriza-se demais, e inclusive alguns, por algumas situações locais, acabam tendo uma valorização ainda muito maior do que o mercado imobiliário, né? a média de maneira geral, né? Então não vejo talvez essa questão seja muito ruim, não, seja até positiva a não liquidez ali do imóvel. Eu acho bacana esse ponto de vista que o Arão trouxe, né? Porque quando a gente às vezes senta com algum investidor, acaba sendo um argumento que a gente fala, ou tem que supostamente reconhecer que a gente não tem a liquidez, porque claro, os nossos concorrentes, porque as empresas que trabalham com esse tipo de investimento são nossos concorrentes, pro investidor. O cara que realmente quer investir, ele, poxa, eu ponho numa aplicação, ponho no imóvel. Então, eles vêm muito falando dessa questão da liquidez. E a gente acaba tendo que se, entre aspas, argumentar, defendendo. E esse é um ponto interessante, né? Sim, porque a bolsa é isso. Às vezes o cara dá uma dor de barriga no cara e ele faz uma bobagem e vende rápido. A não ser que seja um cara mais experiente, mas o cara que não é experiente acaba fazendo isso. E com o imóvel, ele está até protegido e blindado. É interessante. É blindado e protegido, exatamente. Sensacional. Eu tive uma aula hoje aqui, né? Antes de abrir minha imobiliária, uma aula com vocês. Quando eu pensei, né, e levei para o Geraldo e para a Fernanda o podcast, eu imagino muito isso. Imagino muito incorporador, empreendedores, pessoal da Caixa Econômica, sabe? Trazer essa dúvida que nós, usuários, eu me coloco nesse pacote, temos do dia a dia. Né? Fiquei imaginando exatamente agora alguma autoridade da Caixa aqui falando sobre meu primeiro imóvel, as oportunidades e planos que você tem para você conseguir ter objetivo usando o FGTS ou não usando, quais são os meios. Né? Eu acho que esse canal é muito rico para fazer exatamente isso que vocês estão fazendo. Vocês tiraram várias dúvidas que eu tinha, né? E espero receber mais esse convite para estar aqui, porque eu acho sensacional isso. E essa oportunidade que a Nexus, né, está abrindo justamente para vocês, são parceiros da Nexus, e para o público em geral. Porque, como o Arão, a gente estava conversando aqui, o Rafael antes, em 30 segundos, como é que eu vou passar essa mensagem, né? Você impossível. Não consegue. O mercado imobiliário ele é muito complexo, né? A transação imobiliária, ela envolve muitas informações, muitas situações, e que você não consegue simplesmente, por exemplo, eu estava outro dia pensando num texto ali junto com o pessoal do marketing para colocar no outdoor. O outdoor é um negócio estático que está ali e você precisa colocar naquele espaço curto ali, mas você não consegue, porque difícil. É muita coisa que envolve esse serviço, né, de intermediação imobiliária. É muita coisa. Então, eu coloco um outdoor lá, agilidade, segurança... Mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, realmente, você poder bater um papo assim mais longo a respeito de todo o funcionamento fica muito mais esclarecedor. Você consegue passar exatamente como que funciona o negócio. Transmitir, né? Exatamente as informações. É isso que o Arão comentou, né? No outdoor fica difícil de você retratar, né? Porque são muitos nuances. Veja, no bate-papo que a gente teve aqui, você mesmo já foi tendo insights para outras conversas. Com certeza. Tem muito desdobramento. Tem muito, né? E cada desdobramento desse tem assunto. É verdade. Tem assunto. Então, é por isso que, na verdade, é uma profissão, para quem está nela, né? É muito gostosa. E para quem quer entrar, é um desafio, porque a pessoa precisa entender que ela tem que aprender. Ela tem que estar toda hora se atualizando, entender que não sabe tudo, né? Isso é fato. Se você partir da premissa que sabe tudo, você vai tropeçar já. Enfim, acho que humildade nesse processo é interessante, né? Então, também é importante entender que você não sabe tudo e ser claro com o cliente, muitas vezes até quando você não sabe, né? Muito importante. Quero agradecer vocês pela confiança, né? Pela simpatia de vocês, pela paixão, né? Vamos falar, eu gosto muito disso, né? Pela paixão
né, de ouvir vocês falar com carinho. Né, e eu imagino a quantidade de história que esses dois, Fernanda, devem ter de casos. Vocês relataram Muitos pequenos casos, mas eu já casos. me apaixonei. Ó, para vocês verem que não é mentira. Ó. Porque, assim... Muitos casos eu interessantíssimos. imagino quantas pessoas assim, vocês já protegeram na vida de vocês. no dia a dia. Sabe? Exatamente da pessoa falar, poxa, vai fazer uma maluquice, vai vender o apartamento, calma, segura. Não pensando exatamente na comissão que você ganharia ou não, mas o lado humano prevalecendo, assim, sabe? Então, Exatamente. quero agradecer imensamente vocês. Fernanda, que é o nosso futuro aí, né, vindo com tecnologia, inovação, desenvolvimento, pesquisa, treinamento. Fico muito feliz Eu que de agradeço. saber que nós estamos em boas mãos, porque eu, como usuário, me coloco também, porque né, eu sou um consumidor do serviço de vocês, então me coloco nessa esteira. Né, e o pessoal que estiver procurando, né, imóvel, locação, venda, lançamentos, procure a Rede Nexus. Olhem as imobiliárias que estão, né, as parceiras, entrem em contato, que eu fiquei encantado, na verdade. Encantado e com certeza colocaria meu imóvel na mão de vocês. Que bom. Estarei em boas mãos, com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Primeiro podcast, Rede Nexus. Terão vários outros podcasts aí. De muitos, vamos trazer sempre muitas informações, né? Eu queria só para encerrar, favor. falando ainda a respeito da rede, essa situação de você trabalhar em rede, que eu acho assim, desde que o mundo é mundo, o ser humano descobriu que viver sozinho não era jogo, Isso é uma verdade. que viver em sociedade ele era muito mais forte, né? Enquanto um dormia, o outro cuidava, enquanto caçava, o outro pescava, o outro, né, organizava a alimentação, enfim. Então, a humanidade descobriu que viver em sociedade você acaba sendo muito mais forte, né? E não é diferente aqui no nosso trabalho, né? As imobiliárias descobriram que trabalhar em conjunto aí com a Rede Nexus, você acaba sendo muito mais forte. Então, aquele velho ditado antigo, né? Juntos somos mais fortes. E isso é realmente fato, a gente fazendo parte aqui da Rede Nexus. Estamos muito mais fortes para encarar esse mercado, oferecendo um serviço um melhor serviço, né? Um serviço de excelência. Sensacional. Bom, também agradecer, né, o convite, né, de participar desse primeiro podcast. Agradecer também vocês por deixaram a gente à vontade, né? Não é um ambiente natural, né? Então a gente muitas vezes fica receoso, como é que vai ser? Meu Deus, tiraram de letra. Eu acho que foi um sensacional. bate-papo muito gostoso, foi prazeroso. A gente revisita coisas que a gente tem lá dentro e, opa, legal, pensar de novo, colocar em prática. Foi bem bacana. Bom. Eu bom agradeço também a presença de vocês, nossos parceiros, né? Também o Rafael aí pela conversa, foi muito legal, muito esclarecedor e a gente tem muito mais assunto nos próximos. Gente, não percam o segundo episódio do podcast Rede Nexus logo, logo. Valeu. Valeu.